E o IBGE divulgou agora há pouquinho que o comércio brasileiro caiu 0,8% em julho e é o terceiro mês seguido de queda. O mercado esperava não só que não caísse, como subisse. 0,3% o índice, mas não aconteceu e a Priscila Asbeck vai explicar para a gente por quê e o que é que isso significa, inclusive para o emprego, né, Priscila? Porque é um setor da atividade econômica que gera emprego com muita rapidez quando está funcionando bem, né? O que é que está rolando aí? Exatamente, Colombo. Ontem até lembrei aqui, juntos o setor de serviços e o de comércio representam 70% da geração de emprego, cerca de 70%, também cerca de 70% do PIB. Então ontem o comércio veio acima do esperado, 1,1% contra uma expectativa de 0,5% do mercado. Hoje vem então o dado de serviços, que subiu então 0,8% de junho para julho, ante essa expectativa, que caiu, né, 0,8% de junho para julho, ante essa expectativa de alta de 0,3%. Então isso deve calibrar as expectativas. Se ontem a gente falava sobre um ajuste nas expectativas para o crescimento da economia para 2022, com esse dado que veio abaixo do esperado, talvez aquele ajuste não seja para cima. Também há uma mudança na expectativa em relação a juros e inflação, né? Porque esse dado abaixo do esperado mostra que o termômetro, pelo menos do comércio, está um pouco mais baixo do que no setor de serviços. Agora, falando sobre esse dado específico, o IBGE destaca então que o último mês de crescimento no setor de comércio foi o mês de abril, maio, junho e julho, então com queda, e acumulam juntos esses 3 meses um recuo de 2,7%. Com isso, o setor volta praticamente para o patamar que tinha antes da pandemia. Falando em termos de segmentos, houve queda em 9 das 10 atividades acompanhadas pelo IBGE, isso incluindo o varejo ampliado, incluindo veículos e construção. Inclusive, o varejo ampliado teve uma queda de 0,7%, um pouco maior do que o varejo restrito. Falando sobre, então, os setores, só o segmento de combustíveis e lubrificantes subiu no mês de julho, como resultado da política de redução dos preços dos combustíveis, que colocou ali um teto para o ICMS, para o imposto estadual. Isso surtiu um efeito no segmento. E os destaques de queda, por outro lado, foram vestuário, que caiu 17%, teve um tombo forte no mês de julho. O vestuário tem passado por uma inflação forte, foi destaque da inflação também dos últimos meses, sobe 17% em 12 meses os preços do vestuário, segundo o IPCA. Móveis e eletrodomésticos também foram destaque de queda, assim como os livros. E aí, só para a gente finalizar aqui essa análise, o que acontece é aquela mudança de comportamento. Então, o consumidor ele está saindo do comércio, comprava mais eletrodomésticos quando estava em casa, com as restrições por causa da pandemia. Agora, com a reabertura das atividades, faz uma transição, uma migração desse consumo mais para serviços. Além disso, também os juros estão afetando bastante o setor, inclusive veículos caíram, construção também, 2,7%, 2%. Isso também é explicado pelo fato de que os juros altos afetam especialmente essas atividades. Volto com vocês. Obrigada, Priscila Asbeck, sempre no CNN Money, aqui de segunda a sexta-feira, nas nossas manhãs, e nos trazendo também dados atualizados ao longo da nossa programação. Ela volta a qualquer instante. São 10h10 da manhã. Começa em menos de meia hora a procissão com o caixão da Rainha Elizabeth